O Instituto de Direito Administrativo do Pará tem se destacado por sua atuação dinâmica, propositiva, profundamente conectada aos desafios e potencialidades da realidade amazônica. Com iniciativas que integram a produção acadêmica, a responsabilidade institucional e um claro compromisso com o desenvolvimento regional, o Instituto tem se consolidado como um espaço de diálogo e inovação no campo do direito administrativo. O advogado Dr. Márcio Moraes, presidente do IDAPAR, vai nos explicar sobre as principais conquistas do Instituto, as articulações com outras instituições e os próximos passos dessa trajetória que vem marcando não só o cenário administrativo do Pará, como da Amazônia e do Brasil. Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui conosco. Então conte, como foi que surgiu a ideia de criar o IDAPAR e qual é o papel que ele desempenha atualmente na região amazônica? Bem, o IDAPAR ele foi criado por várias finalidades, por vários motivos. Primeiramente, foi congregar os administrativistas aqui do estado do Pará. Os advogados, as advogadas, professores, professoras, os servidores públicos que integram as carreiras aqui da administração pública do estado, do município, da União, aqui do Pará. Profissionais que atuam diretamente com a administração pública. Então, a nossa ideia era reunir essas pessoas através de um instituto. Posteriormente, a gente tem a pretensão, da difusão do conhecimento jurídico, que é a função social do IDAPAR. No caso, a difusão do direito administrativo enquanto ciência, mas, sobretudo, descomplicar o linguajar jurídico para ser mais acessível à sociedade. Sobretudo porque o direito administrativo ele está em tudo, desde a hora que a gente acorda à hora que a gente dorme. Então, descomplicar essa ciência e levá-la à sociedade também é um dos objetivos do IDAPAR. Dentre os vários objetivos, nós temos ainda a defesa da Amazônia e da sustentabilidade, que é o eixo que a gente atua no sentido da atuação prática do Instituto. Então, a gente, desde o início, queria um Instituto voltado para uma atuação ativa na sociedade, não apenas um Instituto de acadêmicos, mas realmente um Instituto que fizesse a diferença na nossa sociedade paraense. Então, essas são as três principais finalidades, dentre outras, que constam no nosso Estatuto Social. E trazer essa acessibilidade para a população também ajuda com que a sociedade se engaje, se aprofunde mais nos assuntos sobre direito administrativo aqui na Amazônia? Com certeza. Basta você parar para pensar que na hora que você acorda, que você acende a luz do seu quarto, ali existe um serviço público sendo prestado. Às vezes o Estado ele presta diretamente ou através de concessionárias de serviço público. A mesma coisa se diga com relação à água. Quando você liga a torneira no seu banheiro, existe um serviço público ali de fornecimento de água sendo prestado. E quando você sai de casa e você chama um ônibus, existe um transporte coletivo. Se esse ônibus atravessar um sinal vermelho, ele vai sofrer uma multa. Essa multa, ela é o poder de polícia do Estado. Então, se você quiser dirigir um carro, você vai precisar de uma habilitação. A habilitação é um ato administrativo que te concede uma permissão para você dirigir. Se você quiser trabalhar para o Estado, você vai fazer um concurso. Se você quiser vender bens ou serviços para o Estado, você vai precisar participar de uma licitação. Então, se você quiser abrir uma empresa, para essa empresa funcionar, ela vai precisar de um alvará de funcionamento. Então, a gente está citando apenas alguns dos milhares de exemplos que mostram que o direito administrativo ele está de manhã até a hora de dormir na nossa vida. Então, descomplicar esse conhecimento, levá-lo para a sociedade, para a população, de uma forma acessível, sem dúvida, será um grande objetivo e uma conquista para o nosso IDAPAR. Em apenas 3 anos, o IDAPAR saiu do papel e se tornou uma instituição reconhecida. Quais foram os marcos e as ações que o senhor pontua como mais relevantes que aconteceram nos últimos anos? Bem, eu acho que o IDAPAR ele começou fazendo uma grande mobilização aqui na nossa comunidade jurídica.
Então primeiramente, nós fomos percorrendo vários escritórios, órgãos públicos, convidamos colegas a somar forças conosco. Então, numa primeira configuração, a gente já tinha uma adesão muito grande aqui da nossa comunidade jurídica. Então, eu diria que esse foi o primeiro pontapé, que explica hoje o Idapar onde ele está. Já temos muita coisa a percorrer, evidentemente. Posteriormente, esse movimento ele foi crescendo, as pessoas foram, de forma orgânica, aderindo. E hoje nós temos não apenas pessoas que trabalham diretamente com direito administrativo, nós temos, por incrível que pareça, processualistas, criminalistas, tabeliães de cartório, pessoas que foram vendo no Idapar um movimento legítimo e embora não atuem, têm uma afinidade também com a pauta do direito administrativo e foram aderindo, foram se filiando ao Idapar, e hoje a gente tem uma composição muito plural lá no nosso instituto, que nos dá uma capilaridade muito grande. O segundo ponto que eu destaco é a parceria com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Então, o IBDA, na pessoa da presidente Cristiana Fiortini e do professor André Sadi, foram pessoas que desde o início da criação do Idapar deram muito apoio. Então, o Instituto Brasileiro está fazendo um trabalho muito interessante de aglutinação dos institutos e de fomento da criação também dessas entidades. Então, essa parceria com o IBDA tem possibilitado ao Idapar espaços nacionais que antes não existiam. Então, agora, os eventos do IBDA, nós temos uma representação de várias entidades de todo o Brasil, por exemplo, que participam. Os institutos regionais têm assento nos painéis, nas oficinas, nas comissões do Congresso Brasileiro, e que antes não existia. Então, nós temos também a participação nas comissões temáticas de estudo do IBDA, as jornadas, por exemplo, da nova lei de improbidade administrativa, da lei de licitações. Aconteceu uma em Pirinópolis e a outra lá em Vitória. O Idapar esteve representado, espaços de fala. Isso está sendo muito bom para integrar de norte a sul do Brasil todos os institutos regionais. Então, eu diria que, dentre as parcerias do Idapar, essa, sem dúvida, foi uma das principais e que explica hoje a nossa trajetória crescente. E qual a importância de trazer esse protagonismo amazônico para dentro do cenário jurídico nacional? O protagonismo amazônico ele é muito importante porque a gente está vendo os holofotes do mundo voltados aqui para a Amazônia. Então, a Amazônia, nesse momento da realização da COP 30, ela precisa assumir uma posição de protagonismo nesse debate ambiental. Se você pegar o mapa do Brasil e olhar no Google, você vai ver ele todo rarefeito, né? E na Amazônia você vai ver uma concentração maior, mais verdinho o mapa, né? Então, isso mostra que no nosso território a Amazônia ainda é o último território preservado. Claro que tem muito desmatamento. A Amazônia, ela é o patrimônio do Brasil e do mundo. Então, o Idapar, quando ele vem e defende a sustentabilidade no direito administrativo, ele está defendendo uma reinterpretação do direito administrativo a partir da sustentabilidade. Então, quando você pensa, por exemplo, hoje numa compra pública, quem é o maior comprador da economia? É o Estado. Quando eu digo Estado, eu falo em sentido amplo. Pode ser o município, pode ser o Estado ou a União, certo? Antes, qual era o raciocínio? Vamos comprar o produto mais barato, o serviço mais barato. Hoje, não se pode olhar apenas o preço. Você tem que olhar se aquele produto, daquela empresa que vai fornecer, atende critérios de sustentabilidade. Se existe, qual é o ciclo de vida daquele produto? Existe logística reversa? Aquela empresa ela tem ações de responsabilidade social, ambiental. Ao fazer esse fomento, o Estado ele faz toda uma cadeia funcionar a partir da lógica da sustentabilidade. O Idapar ele pretende
e contribui com essas discussões orientadas a partir da sustentabilidade. A noção que a gente tem da sustentabilidade é uma noção associada ao meio ambiente. Historicamente, ela nasceu atrelada à noção do meio ambiente natural. Entretanto, ao longo do tempo, ela foi tendo novas dimensões. Então, hoje se diz que ela é multidimensional. Quando a gente fala naqueles critérios ESG, por exemplo, significa que ela tem a dimensão econômica, ela tem a dimensão ambiental e tem a dimensão social. É o tripé da sustentabilidade. E autores mais contemporâneos já defendem que, além do tripé da sustentabilidade, existe uma dimensão ética também, existe uma dimensão moral, jurídica, política. Então, a sustentabilidade ela vai orientando toda uma vida em sociedade, todos os setores, porque tudo precisa ser sustentável. Então, os institutos do direito administrativo estão sendo reinterpretados a partir da noção da sustentabilidade, entendeu? Então, essa que é a noção que o IDAPA pretende focar nessas discussões acadêmicas e contribuir com esse debate. E no campo editorial, o Instituto ele tem se destacado bastante. Quais ações o senhor pontuaria como mais relevantes? Nós temos obras que já foram feitas e temos projetos em execução. Então, recentemente nós fizemos o lançamento do nosso anuário, que é uma publicação que retrata o início da criação do IDAPA, as primeiras ações, divulga os nossos membros, a nossa plataforma de cursos e uma série de ações que o IDAPA fez nesse início, na estruturação. Recentemente nós fizemos o lançamento do nosso livro Sustentabilidade no Direito Administrativo, que é um livro que foi coordenado por mim, pela professora Cristina Oliveira, pelo professor Otávio Cascais, com esse tema de sustentabilidade no direito administrativo. Então, ele é o primeiro livro de autores amazônicos. São autores aqui do Pará e de outros estados aqui da região norte, que trazem a sua contribuição para a sustentabilidade no direito administrativo a partir das suas realidades amazônicas. Então, é o primeiro livro que nós temos conhecimento que tem essa composição. E, além disso, nós temos aqui 20 temas que foram escritos por diversos profissionais, advogados, professores, servidores, de temas concretos para uma administração pública melhor, orientados a partir da noção da sustentabilidade. Nós temos muitos outros temas aqui, por exemplo, além da questão das compras públicas, que foi o exemplo que eu citei. Então, nós temos artigos sobre educação ambiental, temos artigos sobre justiça climática. Então, pare para pensar, por exemplo, que quem são os maiores poluidores do meio ambiente são os países, as economias mais fortes. Então, eles poluem, e quem é que experimenta os danos de forma mais intensa? São os mais vulneráveis. Quem são os mais vulneráveis? É o ribeirinho que está lá na Amazônia, que ele não consegue levar o filho para a escola porque o nível do rio baixou, ele não consegue transitar ali naquele rio, ele não consegue levar um parente para a unidade de saúde porque ele precisa atravessar uma inga porque o nível do rio baixou. Nós temos as populações, por exemplo, que vivem nas favelas, que não têm capacidade de adaptação a um desastre. Então, muitas pessoas vão morrer. Quem são essas pessoas? São predominantemente negros, pessoas de baixa renda. Então, essas populações são mais vulneráveis aos acidentes e aos desastres naturais. A discussão sobre justiça climática, ela envolve justamente isso. Por que os que poluem mais, eles não experimentam os danos, e sim os mais vulneráveis? Então, é apenas um dos artigos que nós temos aqui. Nós temos também discussão sobre o meio ambiente do trabalho sustentável, tem artigos sobre os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
Tem artigos sobre regularização fundiária, tem artigos sobre grilagem de terras, sobre a COP30. São muitos artigos. Quando a gente para pensar em sustentabilidade e a gente vê o rol de temas que foram tratados, a gente vê o quão amplo é esse assunto e como é que ele orienta toda uma vida em sociedade. Então, essa obra, eu destaco ainda que ela teve a participação do professor André Sadi, que foi uma das pessoas, como eu falei anteriormente, que foram muito importantes aqui para o nosso livro. Ele escreve o prefácio, então com muita honra que a gente fez esse convite para o professor André Sadi, considerando todo o apoio que ele deu aqui para a gente desde o início da criação do IDAPA. Então, esse livro ele tem um impacto social muito relevante. Ele trata de temas atuais, temas locais, mas ao mesmo tempo mundiais. É escrito por pessoas de dentro da administração pública que procuram resolver problemas concretos para uma administração pública melhor. E a gente está fazendo toda essa divulgação aí dele também, já foi inclusive aceito nas principais bibliotecas do Brasil, Biblioteca do Senado Federal, Biblioteca da Câmara Federal, Biblioteca do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ele já integra também o registro virtual de bibliotecas. Então, quem quiser consultar essa obra nesse registro, seja estudante, profissional de Belém, do Pará, do Brasil, do mundo, já tem acesso ao nosso livro através dessa plataforma. E temos ainda 2 projetos que estão em andamento. Um é um livro sobre a Lei Estadual do Processo Administrativo, que já está na fase final. Nós vamos fazer em parceria com a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, e aqui já fica o meu agradecimento lá para o Procurador-Geral do Estado, que ele abraçou esse projeto. Nós estamos fazendo a primeira obra aqui no Estado do Pará sobre a Lei Estadual do Processo Administrativo, que é uma lei importantíssima para todos os administrados, certo? E a gente vai fazer esse fomento para a PGE. E, por fim, nós temos ainda a revista do IDAPA, que é a primeira, uma revista inédita, onde a gente vai mostrar o crescimento, né, aquelas informações importantes que não estavam no anuário. Então, essa revista ela vai ter um caráter mais misto. Ela vai ser tanto jurídico, vai ter artigos, matérias de cunho acadêmico, e vai ser institucional também. Ela vai falar um pouco do IDAPA, do lançamento do nosso livro, dos eventos que o IDAPA ainda vai fazer ao longo aí desse ano. Então são essas as contribuições editoriais que a gente deve ter até o final desse ano. Os olhos do mundo estão voltados para Belém neste ano por conta da COP30. Queria ouvir a sua opinião. Como é que esse evento internacional deve impactar a Amazônia e como é que o direito administrativo entra nesse debate? A gente vive hoje um momento de emergência climática. Todos temos a noção do que é a emergência climática. Lá no Acordo de Paris, foi definido um limite de segurança para o aumento da temperatura global de 1,5 graus Celsius. Esse limite ele foi atingido em 2024. 2024 foi o ano mais quente da história, desde que se começou a fazer essa medição. Então, não se sabe se esse percentual ele vai continuar nos anos subsequentes ou se foi episódico. Ele já alerta, né, para um ponto crítico, talvez um ponto de não retorno. Se ultrapassar esse total de 1,5 graus Celsius no aumento da temperatura global, as consequências já serão bastante complicadas para a humanidade. Sobretudo se continuar aumentando, se chegar a 2 graus, por exemplo, os impactos serão ainda mais devastadores para toda a humanidade. Esse momento que se vive hoje é um momento muito crítico do ponto de vista da emergência climática. Então a COP30 ela acontece no Brasil, na Amazônia e em Belém, justamente nesse momento muito delicado. Então os países eles precisam adotar medidas mais enérgicas para a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E mais um ponto que chama a atenção é que os Estados Unidos também, que é um dos maiores emissores
de gases de efeito estufa do mundo, ele já anunciou que vai sair do Acordo de Paris. Então, isso é visto também como um olhar crítico, mas, por outro lado, é uma oportunidade para o Brasil passar a liderar essa agenda global, sobretudo porque o Brasil ele tem uma biodiversidade muito grande. Nós temos um território muito vasto, com baixa densidade populacional e muitos outros fatores também que fazem com que o Brasil ele possa aproveitar esse momento estratégico e liderar essa agenda climática global. Então, eu diria que o momento que isso está acontecendo aqui na Amazônia é muito estratégico, é muito importante, justamente por conta desse momento crítico que nós estamos passando da emergência climática. Olhando para Belém, eu vislumbro também muitos benefícios para a nossa capital. Evidentemente que um evento dessa natureza ele tem um volume muito grande de recursos que a cidade recebe, obras de infraestrutura, obras de saneamento, de mobilidade urbana, obras estruturantes. É muito simbólico chamar o olhar do mundo para a Amazônia, os seus povos, os ribeirinhos, os indígenas, e que, a partir dessa COP, eles consigam ter mais voz nesses debates, um olhar mais sensível para a Conferência das Partes, e que eles passem até a integrar o conceito de justiça climática que nós tratamos aqui anteriormente. Então, assim, eu vejo muitos benefícios, por exemplo, para o turismo. A cadeia do turismo aqui já alterou o padrão do turista em Belém. Porque, por exemplo, o turista que antigamente só vinha para negócios, hoje ele já vem, já traz a família, já passa o final de semana aqui na capital. E, evidentemente, que existe todo o setor de serviços que se beneficia dessa questão, o setor hoteleiro, os restaurantes, a parte cultural. Posso citar também aquele programa do governo que capacita gratuitamente milhares de pessoas para poder aprender uma língua estrangeira, as competências de hotelaria e diversos cursos profissionalizantes para que a nossa população possa receber esses turistas de fora. E também, por exemplo, o programa do voluntariado, que é um programa que está possibilitando a primeira oportunidade de trabalho para muitas pessoas. Então, a gente não tem como desconsiderar todos esses fatores que mostram o impacto desses grandes eventos para qualquer cidade. Mas, evidentemente, que existem as críticas, sobretudo desses grupos econômicos, desses interesses, dessas cidades que não vão receber esse evento. Faz parte, um evento dessa natureza dificilmente terá uma unanimidade. Mas, de um modo geral, tem aqueles também que criticam, dizendo que essas obras deveriam ter havido escuta da população, dos bairros que estão sendo afetados com as obras. Tem pessoas que criticam, dizendo que a COP só está aplicando obras no núcleo ali da cidade, a famosa maquiagem urbana, para que as pessoas transitem em áreas visivelmente mais atraentes. Então, existem essas críticas, é fato. Mas se você fazer um balanço, que é o que eu estou procurando fazer aqui, eu acho que a COP ela vem, independente do resultado das negociações, ela vai trazer um legado para Belém, uma visibilidade internacional para a Amazônia. Então, a gente precisa oportunizar esse momento e, sobretudo, para a iniciativa privada, os negócios verdes. Então, o momento está muito oportuno para essa inovação sustentável, os negócios orientados pela sustentabilidade. O senhor acredita que essas oportunidades devem continuar mesmo após a COP? E, principalmente, parcerias público-privadas, assim, como é que o senhor avalia isso? Eu acho que elas têm grande chance para continuar, porque os grandes problemas da humanidade no que tange ao meio ambiente só podem ser resolvidos estando o poder público e a iniciativa privada de mãos dadas. Um depende do outro. Ninguém vai resolver o problema sozinho. Então,
A pauta ambiental, ela só vai ser resolvida com a sociedade toda envolvida. E olhando para o futuro, quais são os próximos passos que o IDAPAR pretende dar nos próximos anos? Bem, nós temos muitas metas ainda a alcançar aqui no nosso Instituto de Direito Administrativo do Pará. Dentre elas, a realização do nosso Congresso Paraense de Direito Administrativo e, quem sabe, o Congresso Amazônico de Direito Administrativo, convidando também os outros institutos aqui da região norte a participarem. Além do Congresso, nós temos ainda interesse em ampliar nossa plataforma de cursos. Ela está aí já no ar, mas a gente precisa mobilizar mais os nossos associados para que a gente consiga subir mais cursos e até mesmo gerar receita para o nosso instituto. Nós queremos ampliar também a atuação das nossas comissões temáticas. Nós temos hoje 7 comissões e a gente tem muitas pautas ainda que a gente precisa fomentar estudos, né, e atuação prática aqui dentro do próprio IDAPAR. Também queremos ampliar nossas parcerias estratégicas. Nós temos hoje parceria com o Ministério Público do Estado, com a UNAMA, Universidade da Amazônia. Temos parceria com o Iberoju, que é um instituto lá da cidade de Porto, Portugal. Parceria com a editora Fórum, que foi a editora desse livro. Uma parceria também lá com o Grupo Liberal, que gentilmente faz as divulgações lá do nosso instituto. E a gente quer ampliar essa rede de parceiros, que sem dúvida nenhuma a parceria ela é fundamental para o IDAPAR alcançar voos ainda maiores. Você mencionou as capacitações. Quais são as áreas disponíveis atualmente no IDAPAR? Nós temos comissão de agentes públicos, comissão de licitações e contratos administrativos, comissão de processo administrativo, comissão de processo administrativo disciplinar, comissão de sustentabilidade e muitas outras pautas importantes também. E para encerrar, quem se interessou pelo Instituto, como é que faz para se associar? É bem simples, né? Basta você acessar o nosso Instagram, que é idapar.oficial, e lá consta um destaque com a palavra inscrição. E lá vai ter um formulário eletrônico que você pode preencher pelo próprio celular. A gente recebe essa solicitação e pede que o associado encaminhe só 2 documentos básicos: comprovante de residência e a sua OAB ou diploma de bacharel em Direito. Então a gente recebe esses documentos, publica no nosso Instagram e faz a inclusão do associado no nosso WhatsApp. E daí em diante ele passa a acompanhar todas as atividades do nosso instituto. E quais são as vantagens de ser associado? As vantagens é que você passa a integrar uma comunidade jurídica, um instituto que está se projetando aqui na nossa comunidade como um instituto ativo, um instituto que abraça as pautas regionais, as pautas aqui da Amazônia, da sustentabilidade. Então, é um instituto que vai te proporcionar muito networking, eventos, descontos, por exemplo, no Congresso Brasileiro. As parcerias que os institutos fazem com o IBDA garantem descontos, não apenas no Congresso Brasileiro, mas todos os eventos de direito administrativo que o IDAPAR é convidado. A gente oferece também condições diferenciadas para os nossos associados. E a nossa comunidade jurídica fortalecida aqui do Pará, né, reunindo nossos talentos. Nós temos muitos talentos aqui locais que precisam desse instituto para que possam ter visibilidade e mostrar o seu belo trabalho. Então, esses são um dos benefícios que o IDAPAR proporciona para os associados. Muito obrigada, doutor Márcio. Eu que agradeço.